Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Nós começamos essa semana com, na verdade, uma série de convenções partidárias. Elas acabam no sábado, dia 2, quando o presidente Lula deve ser, obviamente, confirmado como o candidato do PT a um quarto mandato, na verdade, seu quarto e derradeiro mandato, se vencer as eleições, e, bem, nesse momento ele venceria até com certa folga, eu diria. Mas a gente teve um espetáculo, pessoal, e eu vou começar aqui pelo Couto. Eu queria saber se, na verdade, tivemos vários pontos altos. Primeiro, obviamente, nós não podemos esquecer nunca do Romeu Zema, que é um sujeito, é um candidato sem vice, né, até agora, então lançou a candidatura capenga, e promete, obviamente, um mega presídio na Amazônia, quer dizer, a Amazônia será a nossa Sibéria. Tivemos também o Caiado, né, com seu discurso básico, ele bate no Lula e bate no Flávio Bolsonaro, mas obviamente o grande espetáculo foi a presença do Milei. Aliás, o Milei está sendo não só criticado por ter passado bastante dos limites nas relações, não só com o Brasil, mas com o comportamento de um chefe de Estado, uma interferência que nem, até agora, nem o Rubio, né, chegou a tanto quanto fez o Milei. O Milei hoje, por exemplo, nesse momento nós estamos gravando, passou o dia se tuitando coisas contra o presidente Lula, mas criticado pelos jornais, pelos políticos lá, vários políticos argentinos, mas também está sendo criticado por ter usado o avião oficial para vir nessa convenção, que não era, obviamente, uma ação, né, do Estado. Também isso já entrou na mira, né? E eu não sei também o quanto o Flávio Bolsonaro ganha com isso, porque o Milei não anda popular na Argentina, eu acho tão pouco no Brasil, né? Mas é isso, Cláudio Couto. Que balanço que você faz aí dessas convenções? E a gente tem falado disso nesse programa aqui, que o Flávio Bolsonaro, na verdade, acaba sendo uma espécie de barreira para a pretensão de qualquer outro, porque ele, na verdade, detém os votos do pai, que não são suficientes neste momento para ganhar a eleição, e, ao mesmo tempo, impede que surja uma alternativa dentro da alternativa. Não vamos falar aqui de terceira via, que isso é uma conversa ridícula, quer dizer, não existe na faixa do bolsonarismo uma alternativa. Então, me parece que essas convenções desses últimos dias meio que reforçam essa ideia, não? Olha, eu acho que sim, acho que reforçam essa ideia. Agora, eu só não acho que o bloqueio ele é necessariamente inexorável. Ainda acho que é mais provável, tá? A gente falou disso há algum tempo e eu vou reiterar esse negócio aqui. Acho que diferentemente do que se pôde observar até, digamos, uns 3, 4 meses atrás, né, em que, de fato, você tinha um bloqueio ao surgimento de qualquer outra alternativa fora da bipolarização entre a ultradireita e a esquerda democrática, né, que é representada pelo atual governo, pelo presidente Lula, acho que você não tinha realmente nenhuma chance de outros entrarem. Mas hoje existe. Né? Acho que existe por quê? Porque esse desgaste da candidatura do Flávio, ele começou, ele ainda não é um desgaste suficiente para tirá-lo da ponta, inclusive as últimas pesquisas mostram ele ainda muito resiliente, mas é agora que a campanha começa, e agora, digamos, que a artilharia pesada vai ser usada não só, né, por parte do governo contra ele, mas talvez o governo até não precise muito investir nisso, porque ele próprio produz artilharia contra si, mas sobretudo daqueles que estão disputando o mesmo eleitorado que ele, ou pelo menos uma boa parcela do mesmo eleitorado que ele, acho que notadamente aí o Caiado, em alguma medida o Zema e também, evidentemente, o Renan Santos. Então a gente tende a observar nas próximas semanas, acho que uma artilharia mais dura, né, sendo voltada contra o Flávio Bolsonaro, que pode produzir um desgaste maior. E se produzir, de fato, esse desgaste maior, e uma das candidaturas, eu acho que a mais forte dentre elas é a do Caiado, tiver algum crescimento, isso pode gerar uma dinâmica de um certo ciclo virtuoso, né, em que você tem ali um certo crescimento, isso chama a atenção do eleitorado, o eleitorado vê aí uma possibilidade, percebendo a fragilidade do Flávio, se não vem só, né, de todos os enroscos nos quais eles se metem, ou como até o Caiado disse, foi espirituoso nesse sentido, né? O Kinder Ovo, né? Tudo de uma surpresinha nova, né? Além desse tipo de coisa, né? Você tem a fragilidade dele como figura, né? Como candidato ele é muito fraco, né? É um sujeito que não tem carisma, um sujeito muito pouco articulado, quem é que não demonstra capacidade de liderança. Acho que você tem todos esses aspectos que o fragilizam. Sem falar nas lutas intestinas, né? Mesmo o vídeo da Michelle, um vídeo que
de uma certa maneira mostra, enfim, que ela não está contra ele abertamente, mas também não está muito dentro, né. Se estivesse dentro tinha comparecido lá: "Ah, mas precisa cuidar do marido". Olha, mas cá entre nós, né, faz um bate e volta, né, pega o avião de Brasília para São Paulo, participa da conferência, né, da convenção e volta, né, não precisa, né, ficar o dia inteiro fora, né, não é um pouquinho de tempo que o Bolsonaro fique sob cuidados de outras pessoas, de auxiliares de enfermagem, alguma coisa assim, que vai ser uma coisa tão grave. Então, poderia evidentemente ter comparecido, se assim desejasse, né. Fez um discurso muito protocolar, né, muito ali só para dizer que fez, então existem fragilidades internas e é por isso que eu acho que existe um espaço. Insisto, não me parece ainda o cenário mais provável. Mas me parece um cenário mais provável do que já foi. Eu acho que é essa a diferença, é isso que está sendo posto agora, e é por isso que eu não descartaria de todo alguma alteração nesse cenário. A gente já está acostumado a ver eleições em que há muita mudança entre o início da campanha e o dia do voto. Então, eu acho que isso não pode ser uma coisa a ser completamente descartada de pronto desde agora. Agora, Nassif, alguns pontos dessa convenção aí do que ungiu o Flávio Bolsonaro. Primeiro, outra ausência notada é o Carluxo, né. Carlos Bolsonaro não estava lá, quer dizer, nem a família, o Eduardo, obviamente, por razões, vamos dizer assim, jurídico-policiais, mas no caso do Carluxo também não estava lá. E tivemos esse vídeo, de inteligência artificial com o Bolsonaro e até agora também o TSE, nós não sabemos exatamente o que que o TSE vai fazer em relação a essa história que é gravíssima. Agora tem um ponto interessante aí, no horário gratuito, nos debates televisivos, havia um receio de que todos os candidatos de direita batessem no Lula, né. Agora o mais provável é eles se devorando entre si, poupando mais o Lula nesse primeiro momento, né. Agora a questão que emerge aí é essa, né, o antilulismo, o grande partido nacional é o antilulismo, mais do que o bolsonarismo, né. Então, quem entrar para o segundo turno vai dar os votos do Bolsonaro, os votos anti-Lula, né, e sem um Caiado. Agora, essa questão do Caiado é relevante, né? O Caiado no Congresso, ele era o chamado canastrão. Canastrão, para quem não sabe o que é, eram aqueles atores de Hollywood que ajeitavam a cabeleira assim. Uma vez eu fui para o Congresso em Brasília, eu passei e ele estava com a cabeleira assim, fazendo e uma pessoa de ideias curtas, né. Ele só é superado efetivamente na questão das ideias pelo Zema. O Zema é uma coisa inacreditável, né. É inacreditável, gente. Cá para nós, é uma humilhação para Minas. Minas já teve a direita e a esquerda, grandes parlamentares, pô, grandes políticos. Magalhães Pinto, Bilac Pinto, Milton Campos, muita gente boa. Nem o Nilton Cardoso foi tão humilhante aqui para Minas como o Zema. Mas o problema é o seguinte: quanto mais tosco a pessoa, mais se identifica com parte aí relevante do eleitorado, né. Então, um aspecto que vai contar aí dessa ofensiva americana aí vão ser as redes sociais, efetivamente. Agora a gente tem outro caso, por exemplo, você vê a questão do aquele candidato em Minas lá, que eu esqueci o nome agora, O Cleitinho. o Cleitinho. Eu conversava com um sujeito que é amigo do Cleitinho, ele falava: "Décio, mas como senador eu tenho verba de tanto aí que eu posso usar do jeito que eu quiser. Como governador eu vou ter só restrição lá", porque o Zema quebrou o estado efetivamente. Ou seja, a política hoje em dia as análises são nessas, são análises empresariais aí de custo-benefício, né. Aliás, Minas está nessa, vamos dizer assim, penumbra, né, que não se sabe ainda, né. Tem gente que diz que na verdade Cleitinho não, né, sendo nós mineiros, vamos dizer exatamente como é que se pronuncia em Minas, é Cleitinho. Quem Então o Cleitinho está lá na indecisão se ele vai ser candidato ou não, né, ainda não tomou essa decisão, isso deixa tudo em aberto em Minas nesse momento, né. O PT também não teve alternativa, tentou a Marília Campos, não conseguiu, teve que recorrer ao Patrus, o Patrus é o plano Z, né, quer dizer, é mais um que vai para o sacrifício ali só porque precisa ter um palanque. Nesse momento está a margem para o Lula ali está apertada, mas vai dando uma vitória. Esse cenário nesse momento no sudeste está muito complicado para o Flávio Bolsonaro mantido esse ambiente, né, porque ele perde no Rio, que o antilulismo estava garantindo nas últimas 3 eleições, derrotou o PT em todos os momentos, em São Paulo a coisa está mais equilibrada, em Minas essa vantagem,
Não é assim, não é um ce obviamente tudo pode mudar, estamos longe ainda, mas é um cenário não está fácil no sudeste. Eu tive no interior esse final de semana, em algumas cidades paulistas, recolhendo só subsídio que é local. Uma grande bronca dos prefeitos de São Paulo, de uma maneira geral, com o Tarcísio de Freitas, que ele andou restringindo repasses obrigatórios para as prefeituras, uma grande simpatia por Geraldo Alckmin e por Gilberto Kassab e uma resistência ao Haddad. Então fica a ideia que o Haddad poderia ter sido aí o grande formulador do plano de metas aí do Lula 4, né, e entrado eventualmente um Alckmin e um Kassab por aqui, ampliando aí a mas é aquele negócio, né, a política tem razões que a própria razão desconhece, né, então não sei, tem que correu por lá. O Washington Post disse que os Estados Unidos ia mandar uma comitiva para o Brasil para questionar as urnas eletrônicas, e o Itamaraty negou, a entrada, então o visto para aparentemente para essa comitiva. É mais uma tentativa, obviamente, de interferência dos Estados Unidos. O Nassif levantou esse ponto das redes sociais, entendeu? Mas, junta um pouco também com esse movimento do Milei, que não me parece ter sido um movimento, assim, gratuito, sem nenhuma conexão com Washington, né. Eu acho que então vamos dizer assim, é um jogo meio combinado. Agora, eu continuo tendo dúvidas sobre os efeitos disso, né, eu acho que da forma como tem sido feito, acaba favorecendo o Lula e não prejudicando. Esse envio do Barnes e do Sansom, né, dentro do Departamento de Estado para cá, a gente acaba vendo uma conexão, né, do Milley, Bolsonaro e Trump, né, porque o Milley ele não vem só como chefe de Estado, mas ele tem uma dupla apresentação, que ele faz parte dessa extrema direita MAGA bolsonarista, trumpista, né, e bolsonarista agora, né, e a conexão entre eles. Qual o propósito da vinda desses interlocutores estadunidenses para cá, né? Então, dar legitimidade internacional à dúvida sobre as urnas, né. Criar manchetes sobre preocupações americanas com campanhas domésticas e com as urnas, fazer, essa ponte, né, eu chamo eles sempre de brokers, intermediários, entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. E agora o Flávio está usando a Smartmatic, né, as urnas da Venezuela, para ser esse elo, esse discurso e essa internacionalização da extrema direita, e que vai ter uma interferência forte nas eleições do Brasil, uma ponte transnacional de desinformação, né. Aí vai dar para o Flávio insumos para dizer: "Olha, não somos só nós que estamos preocupados com a urna, Washington também está preocupado com as urnas brasileiras", né. Uma narrativa importada, mesmo falsa, pode dar uma impressão ao eleitor brasileiro que existe algum tipo de prova internacional contra o sistema brasileiro. Eh, então eu acho que esse é um risco eleitoral muito alto, tem que ser uma preocupação para o TSE. eh E a gente tem, ações importantes a serem julgadas desde o caso das desinformação lá de 2020, 22, né, de que ainda está para ser julgado desinformação no TSE, que pode ter afetado a eleição no Brasil, que ainda não foi julgado. Acho que está na hora disso andar rapidamente, porque a gente também tem uma outra linha dos Estados Unidos, né, que além de os Estados Unidos estarem classificando, organizações que eles chamam de extrema esquerda como terrorista, agora eles estão lançando, o Rubio também lançou uma nova iniciativa de financiamento de o que eles chamam de organizações que são adeptas de pautas caras a essa nossa a esse novo governo estadunidense trumpista mais MAGA, né, que eles chamam de liberdade de expressão, ou de transparência eleitoral, transparência de urnas eletrônicas e tudo mais. Na Europa vai ter esse cunho mais de liberdade de expressão, que é para atacar a regulamentação das mídias sociais, das big techs, e no Brasil pode ter um cunho mais de atacar as eleições. São bilhões de dólares que vão ser repassados para esse tipo de organização, e a gente pode, aqui uma leitura minha, pode estar falando de uma rede de desinformação que já atuou no Brasil,
né, Brasil Paralelo, alguma coisa desse tipo, Terça Livre, com Alan dos Santos, que também hoje tá fugido aqui tá vivendo aqui nos Estados Unidos, fugido da justiça brasileira. E agora a gente pode falar em um dinheiro indireto de financiamento dos Estados Unidos, vindo para organizações que podem ser ONGs, que podem ser organizações ligadas à comunicação, e que tem impacto nas eleições, né, indiretamente. Essa questão das ONGs de boa índole, digamos assim, é importante ver o que ocorreu no Brasil. Se pegar um histórico aí dessa interferência americana, você teve na eleição de Obama uma divisão entre o Partido Republicano, que passou a usar Fox News, fake news, esse negócio todo, e o Partido Democrata, que tinha os seus militantes lá. E a primeira interferência que houve, não só no Brasil, mas no mundo, veio dos bilionários do Partido Democrata. E qual que é a lógica? Vamos fazer a denúncia tópica, pontual, desses abusos, tira a bandeira da esquerda e não cria vinculação com o modelo econômico. Isso aí ocorreu largamente. Você pega a Purpose, que é uma agência do Partido Democrata, que dava retaguarda aqui para aquele movimento Vem para a Rua, Viva Rio, todos aqueles movimentos que desembocaram depois nas manifestações de 2013. É interessante isso. Você pega a própria. Dois movimentos que mostram essa tentativa de despolitização das denúncias. Um foi o Atlantic Council, que tentou montar uma rede de agências de checagem. Essa rede de agências de checagem que definiriam o que poderia entrar ou não nas redes sociais. Isso aí foi nos primórdios, foi naquele episódio que o Zuckerberg foi enquadrado pelo Congresso lá. Essa rede, eles tentaram montar aqui através da Unesp, aqui, não sei porque a Unesp entrou de gaiata nisso aí. Quando eu vi essa rede, eu falei, nossa, eles têm só jornais ligados, alinhados com a mídia corporativa. Peguei e mandei, falei, eu quero registrar o GGN, só para testar. Ah, não pode, já está lotado. Lotado não existe isso. Né? E logo depois, eles soltaram uma checagem em cima daquela informação de que o Papa tinha mandado um livro autografado para o Lula. Classificaram como fake news, no máximo poderia ser uma barriga, mas não era barriga, era a informação correta. E tiraram 2 portais progressistas, digamos assim, das redes sociais, do Facebook, por uma semana. Daí o pessoal caiu matando lá, pararam com isso aí. E são 2 movimentos que vêm de 2 partidos políticos, mas todos dentro da mesma lógica americana aí. Primaveras Árabe e outros aí que a gente já conhece, hoje já estão bem descritas aí pela literatura. Mas com intensidades diferentes, né, Nassif? Eu acho, de qualquer forma, a gente não pode esquecer também da transparência internacional, né? A Que, transparência. aliás, é um negócio do qual falta bastante transparência também, no caso. É lavajatista até o pescoço, estava no rolo daquele fundo que ia ser administrado pela República de Curitiba. O Toffoli livrou a cara deles de forma esquisita, e aí eles voltaram à carga, estão cheios de vingança aí, volta e meia, voltaram a ter espaço no meio de comunicação para ficar espalhando um monte de barbaridade. Agora, Gisele, a gente estava falando um pouco disso, assim, acho que um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, aliás, em vários países, tal, é que a gente fica sempre achando que dá para confiar nas instituições, mas as instituições elas não têm, ou perderam nos últimos tempos uma capacidade própria de funcionamento, e depende muito dos indivíduos. Eu queria falar especificamente do TSE brasileiro. Eu queria lembrar de 2018, quando o TSE era comandado pela Rosa Weber. Nós tivemos aquele vendaval de fake news, da forma como foi feito, e que influenciou as eleições de 2018, como influenciou. Quer dizer, todo aquele festival que vai da mamadeira de piroca, né, desculpa, e até as outras coisas. E a Rosa Weber foi incapaz, né, só conseguia dar coletiva dizendo que estava tentando, mas era muito complicado. Aí veio 2022, o Alexandre de Moraes, bastante criticado por vários motivos, colocou ordem na coisa, e em 2022 isso foi contido. Agora nós estamos nessa eleição com um risco, inclusive agora da inteligência artificial, como a gente viu na convenção do Flávio Bolsonaro, e até agora a gente não tem nenhuma definição clara sobre o que vai acontecer. Isso vai virar moda? O que é um vídeo daquele como o Bolsonaro, do Bolsonaro, IA, representa? Quer dizer, ele está tendo um direito de manifestar mesmo dessa forma, que, tendo sido condenado, é proibido, mas até agora a gente não tem nada em relação a isso. Quer dizer,
o TSE depende de quem está no comando, e a gente tem, nesse momento, 2 bolsonaristas comandando o TSE. Então, o que vem pela frente também não é preciso tomar bastante cuidado e ficar bem atento em relação ao que vai acontecer. Essa IA do Bolsonaro, eu fiquei muito pensando, né, já passamos pela carta aos brasileiros lá, né, e agora pelo IA do Bolsonaro. E fiquei me lembrando muito do Bezerra da Silva, né, malandro é malandro, mané é mané. O Flávio Bolsonaro é um mané, né. Eh, Ele quer dar uma despertão, né, com essa inteligência artificial, ele fica descumprindo regras, depois tenta argumentar que, veja bem, tecnicamente a regra não foi violada. E o TSE ele vai deixar a desejar se ele não perceber que ele vai esporadicamente, né, empurrando essa regra, é como um método, né, e ele trata a lei não como uma norma a ser cumprida, né, cada brecha bem-sucedida ele vai esticando mais essa corda, e ele redefine o limite para a próxima tentativa, né, e a gente está bem perto das eleições. O T Independente do o TSE ainda tem que decidir sobre essa deepfake, ou propaganda eleitoral, ou como tecnicamente eles vão ver isso, e como eu citei no começo, né, ainda não conseguiu decidir se aquele chamado ecossistema bolsonarista lá de desinformação, que foi aquele abuso eleitoral de 2022, se foi abuso eleitoral. Isso é importante, porque nesse momento, agora a gente tem um risco de financiamento de dinheiro estrangeiro correndo e financiando algumas organizações no Brasil. Então é assustador mesmo se a gente não tiver um TSE, ativo e preocupado com essas questões. Só gostaria de lembrar que no TSE está o Cássio com K, na Operação Master, que está agora um pouquinho, está um outro ministro bolsonarista, André Mendonça. o André Mendonça. Lembrar que eles tentaram relançar aí uma Lava Jato 2, bem no começo, em cima do Supremo. Não que o Alexandre de Moraes e o Toffoli não dessem motivo, mas o que eles queriam não era a punição deles, é a anulação deles. E, de outro lado, fica pendente aí essa ameaça americana aí de usar a lei contra quem censurar portais americanos aí, né? Ou seja, é interessante que a direita tem uma estratégia desde lá de trás, e eu não vou dividir esquerda e direita, vou dividir a direita e os democratas. Não tem estratégia nenhuma. Quando começou aquela enchente, um mês de ataques em cima do Alexandre de Moraes e do Toffoli, ficava parecendo que a Operação Master se restringia aos dois só. A Globo fazendo muito isso, uma jornalista ligada aí à Lava Jato. Estava nítido que eles tentavam renascer uma Lava Jato 2 para anular, principalmente o Alexandre de Moraes, nesse período eleitoral. Daí foram desbancados quando vazou aquela conversa do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, então deu uma parada. Mas agora, quando começar a campanha, você vai ter toda essa soma, né? O Cássio no TSE, você tem as ameaças aí contra o Alexandre de Moraes, da legislação dessa lei Magnitsky aí, e vai ter as redes sociais a 1000 por hora, né? Olha, vai ser um período de largas emoções. As instituições elas não estão organizadas de uma forma a funcionar independentemente de quem esteja ocupando o cargo. E a gente passou por 3 eleições. 2018 com a Rosa Weber, a gente sabe daquele festival que foi de fake news e inclusive de investimento, Nassif, já naquela eleição, estrangeiro para financiar toda aquela mentira que calçou a eleição do Bolsonaro. Aí, de 2022, com Alexandre de Moraes, houve uma contenção, e agora nós estamos diante de um caso que até agora nada. Quer dizer, esse caso, se o TSE não se posicionar sobre essa história da inteligência artificial na convenção do Flávio Bolsonaro, ele vai estar abrindo a porteira para que isso aconteça durante toda a eleição, e esse é o ponto, né? Olha, eu acho que de fato, né, a gente tem uma situação que, a depender de quem é que está no comando dessas estruturas institucionais, seja do STF, seja do TSE, varia o grau de, digamos, severidade, o grau de rigor com que é feita a fiscalização. Embora isso já foi dito, inclusive, por alguns dos ministros do Supremo, a gente sabe muito bem que, por conta, né, da desconfiança que vários deles aí nutrem pelo Cássio Nunes Marques, né, e o seu parceiro ali, André Mendonça, muita coisa que porventura o TSE deixar passar,
pode acabar sendo bloqueada depois no STF, né. E sendo bloqueada no STF, a gente tem aí mais uma instância de decisão, né. A tendência ao longo dos anos, né, é que o STF muitas vezes referende posições do TSE, mas isso é o que ocorria antes, né, desse ataque do bolsonarismo às instituições. Antes do Bolsonaro colocar 2 dos seus, que ele mesmo dizia quando ainda era presidente, que seriam o seu 20%, né, no STF, para cuidar dos seus interesses ali, né. Então, hoje a gente não tem necessariamente as 2 cortes operando de uma forma mais harmônica. O que pode haver realmente, como apesar desses 2, que hoje justamente são presidente e vice-presidente do TSE, né, tendo ali decisões contrárias aos interesses da democracia, aos interesses de uma eleição limpa, com uma certa leniência com certos abusos, até nessa história aí do deepfake usado na convenção do PL com a imagem do Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques já se apressou em dizer que: "Não, veja, deepfake só não pode quando é para falar mal, se é para falar bem, pode". Mas não é isso que a resolução do TSE postula. A decisão do TSE simplesmente proíbe deepfake. Ela não está dizendo se é para falar bem ou se é para falar mal. Podemos até dizer que não é uma tese de todo descabida, né, mas ela não é a tese que vigorou, né, então não compete ao presidente do TSE inventar a tese nova e querer se sobrepor àquilo que já é a resolução anterior do tribunal que ele hoje preside. Então tem que tomar cuidado com isso. Claro que tem, no caso específico, já que eu estou falando desse episódio da deepfake ali, algo que inclusive advogado eleitoral já andou levantando, e acho que até também tem uma plausibilidade, que é a seguinte, né, ali não se tratava de propaganda eleitoral, mas numa convenção, né, e não era um momento já de propaganda eleitoral, então talvez não se encaixe exatamente o abuso no uso da deepfake. Muito embora, diria eu aqui que não sou advogado eleitoral, que todo mundo sabe que as imagens produzidas na convenção são usadas também para fim de propaganda eleitoral. Circulam. Elas vão circular, ela vai sair no noticiário, vai ser divulgada, então, o efeito acaba na prática sendo muito parecido, ainda que do ponto de vista estritamente formal, se a gente for muito preso à letra da lei, não é bem disso que se trata o que ocorreu ali. Mas, a sinalização do Cássio Nunes nesse caso já me parece é preocupante. Então, a gente tende a visualizar no próximo período, muito possivelmente, um embate, né. E diria só para finalizar o seguinte, pegando esse seu gancho, Sérgio, que é muito difícil mesmo que haja uma possibilidade, do funcionamento das instituições ser por completo desvinculado das pessoas que exercem as funções importantes no âmbito delas. Isso pode ser no judiciário, pode ser na presidência da república, pode ser no comando das 2 casas do Congresso, nos governos estaduais, onde quer que seja, né. Por quê? Porque as instituições, claro, elas são ali uma série de instrumentos que podem ser ativados de uma forma ou de outra, mas as escolhas, em última instância, dependem do comportamento que as pessoas que ocupam essas posições vão ter, né. E esse comportamento a gente sabe, ele varia, né, e dependendo da composição que você tem, se você tem uma maioria que vai mais para um lado, mais para o outro, né, ou da possibilidade que essa maioria tem de muitas vezes obstar certos abusos de autoridade, as coisas podem ir para um lado muito problemático. Só para falar de outro poder, onde a gente claramente observou isso no período recente, é o caso do que foi aquela condução maluca da Câmara dos Deputados durante o período de Arthur Lira, né. Porque se Eduardo Cunha era um sujeito que tinha o regimento embaixo do braço e sabia muito bem usar o regimento a seu favor, o Arthur Lira é o sujeito que pisoteou o regimento sem qualquer tipo de resistência mais efetiva dos seus pares dentro da Câmara dos Deputados. Ele aproveitou da oportunidade que a pandemia lhe criou, né, de uma certa flexibilização de alguns procedimentos, porque afinal de contas precisava ter reunião remota, e esticou aquilo para depois, quando essas reuniões remotas nem eram mais necessárias. Então, né, sem reunião remota necessária, ele deixava deputado votar fora do país e coisas desse gênero. Então, veja, a liderança que está ali ocupando faz muita diferença e, claro, se ela tiver uma maioria que resolve ser camarada com ela, mais ainda. O outro ponto aí que assim, sendo um avatar do Bolsonaro, é a representação do Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, condenado, portanto não pode participar do processo eleitoral. Isso parece ser simples assim, a essa altura. E por uma coisa também, né, uma discussão que alguns levantaram: "Ah, mas o preso não é alguém proibido de se manifestar em questões políticas". Depende do motivo pelo qual ele foi preso. A gente não está falando de uma pessoa, por exemplo, que foi presa por corrupção, que é evidentemente algo grave, mas ela não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro é um golpista.
ele tentou dar um golpe de Estado. Ele está preso porque atentou contra a democracia. Então é claro que e veja, atentou inclusive contra a integridade das eleições. Um sujeito desse ter restringido a sua liberdade de participar do processo eleitoral é alguma coisa óbvia. Ao mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo, porque esse sujeito atenta contra a eleição, atenta contra a democracia. Então não é a mesma coisa de alguém que foi preso por corrupção ou que foi preso por qualquer outro motivo. Tem uma especificidade aqui. E isso precisa ser considerado. Então é claro que a restrição dele se manifestar, de políticos se encontrarem com ele, neste caso particular, faz todo sentido, né? Agora, esse isolamento do Bolsonaro traz uma dúvida fantástica aí, né? Como é que está a cabeça dele? Já não era muito boa aí, mas pelo que falam, está meio fora do ar aí, né? Por alguns indícios, né? Mas a gente fica sem saber aí. Ele vai ser aquela figura da Guerra Espanhola lá, O Rodrigo Dias de Vivar. É o Cid Campeador. Cid Campeador. Ele vai ser o Cid Campeador manco aí. E se eu não puder me manifestar pelo deepfake, eu me manifesto pelas imitações que fazem bem por aí, tá ok? Agora eu não vi, não. Eu queria ver. O deepfake estava realmente, quer dizer, falava como ele, não? Ou era uma coisa assim? Tinha o estilo Bolsonaro? Não, até que ficou bem feito o deepfake, parecia ele mesmo. Devia falar melhor que ele. Não, então, se ele falar melhor, fica fake, né? Não, é que o próprio Bolsonaro é um deepfake. É isso, é um pouco isso. Agora, Gisele, você estava falando desse momento dos Estados Unidos, quer dizer, tem um conjunto de coisas aí, quer dizer, primeiro foi esse lançamento dessa ideia do o combate à extrema esquerda, né, que você estava até citando aqui antes do início do programa, que essa lista cresce a cada momento. Daqui a pouco, até a gente vai estar lá, hein? Eu, aliás, você sabe que eu me ressinto, eu nunca estou nessas listas nenhuma, por exemplo. A Embaixada de Israel não fala nada sobre a Carta Capital, eu até me sinto desprestigiado, entendeu? Eu, no passado, andava ali, tinha a turma da TFP ali na Paulista, eu passava por ali, nunca recebi um panfleto da TFP. Aí eu fico me perguntando, mas por quê? Assim, será que os caras olham para mim e falam, ele não pode fazer parte da TFP? Eu realmente fico chocado. Assim. Então, é um movimento que parece agora estar tomando outra dimensão, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos têm, de alguma forma, se não financiado, tem falado abertamente para esses grupos mais extremistas da Europa, sem falar na América Latina, mas, né? Então, é o UK, né? Reforma UK, é o AfD, todos recebem apoio, vamos dizer assim, verbal, e agora tudo também indica que talvez recebam também apoio financeiro. Tá bem desafiador, né. E quanto mais a eleição se aproxima também dos Estados Unidos, os ataques me preocupa esse fluxo, né, de importação de problemas, né, e contestação eleitoral, sabe. O Trump tá conforme ele se aproxima das eleições de meio de mandato, também teve algumas, eh, ele teve uma perda eleitoral aqui com relação ele estava questionando o voto por correio, né. Teve um revés de uma juíza federal e agora ele está apelando para a Suprema Corte a título de emergência para conseguir alguma interferência e ter acesso aos registros dos eleitores, principalmente dos estados democratas, né, que não liberam esse registro para a União, para a Federação, para algum tipo de checagem, de ingerência e com a ajuda da instituição pública do Correio Federal. É isso que ele está pleiteando, é isso que a juíza barrou, isso que ele tentou fazer por ordem executiva, e agora ele está pedindo isso para a Suprema Corte ser analisada a título de emergência para as eleições de meio de mandato, de 3 de novembro, né. E o relógio está correndo, né, a gente também tem a guerra do Irã aí também, e o tempo das eleições contando contra ele à medida que você não consegue nem um acordo de paz, nem uma resolução com relação ao Estreito de Hormuz, algo extremamente impopular contra o Trump e algo que pode ser barrado agora pelo Congresso, né. Já que ele começou o Congresso passou uma regulamentação do War Powers, que é uma regra que agora ele precisa, depois de 90 dias, 60 dias estendidos por mais 30, de aprovação do Congresso ou decretação efetivamente de uma guerra em aberto. Ele mostra e é interessante como os Estados Unidos está mostrando agora, Sérgio, que ele, nesse problemão que ele arrumou para si mesmo, porque ele sozinho não consegue lidar com o problema do Irã,
pede ajuda internacional, né? Seja para as monarquias do Golfo, seja para a Inglaterra, agora ele apela para o multilateralismo. Na contramão, Brasil, com o problemão dos Estados Unidos, e essas tarifas entrando, assumiu o papel oposto, né? Em menos de 48 horas depois do tarifaço, o Xi Jinping ofereceu ao Brasil um apoio ao que ele nomeou como uma interferência externa, entre aspas, né? Lula conseguiu essa interlocução com o Xi Jinping e também com a Coreia do Sul, o que eu achei muito interessante, ou seja, ele apela para o multilateralismo, diz que a despeito desse unilateralismo estadunidense e não e dessa política coercitiva que não é mais um ganha-ganha, um ganha de um lado só, né, o Trump o Lula continua, né, com uma visão de Mercosul, de acordos país com país, multilaterais, e ele, se ele dialogar só com Xi Jinping, poderia ser um problema e uma afronta a Washington. Mas ele também está conversando com a Coreia do Sul, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Então ele reforça uma política de diversificação interessante, e sem acionar a lei brasileira da reciprocidade, né, que ele podia acionar contra os Estados Unidos. Um movimento bem interessante. Até porque tem essa dúvida, saiu hoje o resultado da inflação, a inflação está em queda e a reciprocidade poderia, de alguma forma, afetar esse processo. Agora, tem um ponto importante, obviamente esse movimento do Lula não só é um movimento, uma reação interessante, mas de qualquer forma ele também foi empurrado para isso. Agora, Nassif, de qualquer forma, o que a gente tem visto essa relação toda vai empurrando o Brasil, e não por vontade exatamente do Brasil, para uma aproximação maior com a China, mas isso do ponto de vista econômico é um outro problema que vai se criando, porque a China, a relação com o Brasil acaba sendo uma relação de produtos primários. É aí que está. Essa estratégia de comércio exterior é complexa, né? Porque o Brasil ele fez esse acordo de livre comércio com a União Europeia, e a União Europeia é muito mais poderosa em termos de metal mecânica, a indústria alemã, um pouco da indústria francesa de defesa e tudo, né? Então você tem uma rua complicada. E com a China, pior ainda. Se fizer essa saída para o Pacífico, você vai ter aí uma explosão, você vai ter muito, muito ganho, digamos, nas regiões atendidas aí pela transoceânica, né? Mas a invasão de produtos chineses vai ficar incontrolável aí. E você não tem uma política. Vamos pegar 2 exemplos aí de as tarifas protecionistas aí são essenciais em alguns momentos. Você pega a taxa da blusinha, colocaram a taxa da blusinha. Estava pegando mal na opinião pública, tiraram a taxa da blusinha. Você pega a BYD, montou uma empresa na Bahia para CKD, ou seja, vem todos os componentes prontos da China e eles só juntam na Bahia, né? O correto seria uma taxa de importação até para acelerar a nacionalização da produção. Daí vem o Rui Costa e vai contra porque é uma bandeira eleitoral na Bahia, né? Então, e daí mostra a falta de um plano de metas. Como você não tem um indicativo de plano de metas, cada um faz de acordo com a oportunidade política. E é por isso que o Lula também é contra um plano de metas, né? Ele quer liberdade para garantir a governabilidade aí, e daí fica um país à deriva, né? Tendo que se integrar as correntes globais aí sem ter um plano estratégico. O problema nessa altura também é saber qual é a corrente global com a qual se dá para se unir, porque está muito complexo, muito difícil esse cenário. Você tem falado desse corredor para o Pacífico, mas ele está ficando mais difícil. Primeiro com a vitória da Keiko Fujimori, a gente não sabe o que ela vai fazer. A promessa dela é se aproximar dos Estados Unidos, só que a China fez um investimento monstruoso para fazer o porto lá, para esse escoamento. Não vai dar nada. A Colômbia, a gente está vendo já os primeiros movimentos desse novo presidente. A Argentina, tudo indica, o Milei vai servir, inclusive, para detonar o acordo Mercosul-União Europeia. O Chile também. Então, assim, e tem todo esse cenário. A China também está jogando ali da forma como está também esperando. Não é como você
costumo usar, é um xadrez, um termo que você usa bastante. Nesse momento o jogo está meio amarrado, né? Agora você vê, quando você tem muita demanda, o Brasil nos anos 40 você tinha uma disputa, Alemanha, Estados Unidos aí, e foi feita uma negociação que acabou com a guerra, a gente indo para os Estados Unidos, mas uma negociação que conseguiu muita coisa relevante para o país. Então a arte da negociação se você tem um polo só, você não consegue negociar. Se tem mais de um polo, você consegue. Só que com o Trump lá, as portas dos Estados Unidos estão se fechando, né? Então, mas é que o Roosevelt oferecia algum investimento, o Trump só oferece subserviência, né. E é engraçado porque ele também não gosta de lambe-botas, né, ele quer a subserviência, mas ele despreza o subserviente, né. Eu queria colocar um tema aqui para fazer uma rodada de posições, mas também com um argumento. Vou começar pelo Cláudio Couto, daqui a pouco a gente vai começar aí os debates eleitorais. Cláudio Couto, você acha que o presidente Lula deve ou não comparecer aos debates? E por quê? Olha, eu acho que ele deve comparecer sim, mas não necessariamente a todos, né. Por quê? Porque existe uma quantidade absurda de debates que começam a ser agendados para esse período, né. E claro que não dá para quem está em campanha eleitoral para ficar indo a tudo quanto é debate, né, até debate, enfim, da associação de bairro, né. Tem que priorizar os debates das grandes emissoras, né, aqueles que efetivamente tenham alcance, que têm uma certa tradição, né, debates já consolidados, porque acho que pura e simplesmente se ausentar dos debates dá uma mensagem muito negativa, né, para o eleitorado, né, de que você está se esquivando de, digamos, se expor, né, ao escrutínio dos seus adversários, e eu acho que isso sempre é algo muito negativo. E o Lula tem cancha suficiente para poder participar dos debates e enfrentar essas outras figuras. Então, não acho que estrategicamente a pura ausência dos debates do primeiro turno, de um modo geral, é interessante. Acho que comparecer nesse período de 2 meses da campanha oficial a, por exemplo, uns 4 debates, né, não mais do que isso, é suficiente, dá para dizer que foi os debates, dá para justificar porque não vai a mais do que isso, né, e ao mesmo tempo pode expor a fragilidade de alguns desses adversários. O próprio Flávio, por exemplo, que me parece que é um candidato extremamente frágil, né, na última vez que ele precisou participar de um debate numa disputa por executivo, ele teve um desarranjo. Ele pode usar o modelo Milei aí, usar fraldão, né? Pode, pode. É uma É possibilidade. uma alternativa. Gisele? Concordo com o meu mestre, com o Cláudio Couto. Acho que ele vai ter que escolher os principais mesmo. E uma coisa que eu queria ver nesse estrategicamente é mais interessante para ele, uma coisa que eu gostaria muito de ver nos debates no Brasil é checagem de fake news, né. Eh, Gostaria muito que não fosse em real time, porque é difícil também para os entrevistadores fazer isso, mas que pelo menos os intervalos, quando você volta do intervalo e tem aquele pedido de réplica, de tréplica que é analisado, que se analisasse também, por bloco, que seja, as informações que são inverídicas que foram ditas, né. Eu acho fundamental isso. A falta de debate é sempre ruim, então acho que o Lula tem que ir em alguns, pra qualidade democrática mesmo. Eh, Tô lembrando aqui na última eleição dos Estados Unidos contra a Câmara, o Trump foi em apenas um debate contra a Kamala Harris, mas foi o primeiro debate que eu comecei a ver esse tipo de checagem. Não sei se vocês lembram, foi aquela bobagem lá dos haitianos de comer gatos e cachorros ali das pessoas, né. Foi uma grande bobagem, mas tiveram outros, e aquilo começou a ser falado. Seja pela checagem de dados, seja porque a Câmara deu um show ali contra ele, ele não foi mais, né, ele se beneficiou também de falar que estava um pouco acima nas pesquisas e não foi mais. Mas eu queria ver essa mudança, acho que uma mudança importante. A questão é que hoje você tem 2, digamos que os debates aí são a última trincheira aí para a mídia convencional conseguir colocar o mínimo de racionalidade na discussão. Mas o que vai acontecer? Ele vai gerar um monte de cortes aí, que vão se espalhar pelas redes sociais, e mesmo as checagens, elas vão ajudar a mostrar as mentiras de sempre aí para um público que já está convencido dessas mentiras, né. Então, digamos, os debates são relevantes, são relevantes. Eu tô com a mesa aí que tem que ser o Lula participar de alguns, não de todos aí. Agora,
os debates vão ser mais relevantes no segundo turno, né? Eu tenho dúvidas, assim, eu acho primeiro que o modelo de debate que tem hoje no Brasil, ele não beneficia nem a discussão eleitoral, nem a democracia, até porque eles têm um componente que não tem, que você não vê em alguns outros países, que é essa necessidade de uma participação dos meios de comunicação, então dos seus jornais sindicatos, de fazer parte do negócio. Assim, eles não se colocam só como mediadores, né? Eles querem influenciar, é um terceiro elemento no debate, quarto, quinto, tal, e isso sempre é muito ruim. Depois, se a gente como vê como funcionam as agências de checagem no Brasil, é realmente uma coisa, eu acho grotesco, assim. Eu acho que eu sempre, como eu digo, é preciso ter quem é que checa o checador aqui no Brasil, porque assim, dá o mesmo peso entre uma mentira deslavada e uma imprecisão. Não consegue diferenciar essa coisa. Eu acho que precisaria ter uma mudança de modelo, talvez aquele último modelo da Globo, e talvez aquele último debate da Globo, embora o Fernando Henrique lá nunca tenha participado, em 94 nem em 98, ignorou todos, né? Mas eu tenho sérias dúvidas, assim, diante de um cenário também é o seguinte, você vai ter o Lula contra, né, dessa vez não tem ninguém, são 4 contra ele no mínimo, se é que vão levar o Renan Santos também, que é outro caso a se pensar. O Renan Santos vai estar, como é que fica, tal. Eu tenho dúvidas, assim, eu acho que talvez realmente se for o caso, o último, na véspera da eleição, na Globo, mas os demais viraram um modelo muito 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 ruim, assim. Eles não favorecem, né, a discussão no fundo, né, porque eles acabam inclusive sendo a agenda dos meios de comunicação e não uma agenda, assim, mais ampla. Ela se traveste de uma agenda da opinião pública, mas na verdade é a agenda dos meios de comunicação, de quem está organizando o debate, né. Então você vai ficar discutindo as coisas que não, que sabe, nós vamos entrar numa discutir austeridade, com umas coisas que, né. Mas vai ser divertido ouvir o Zema, viu? Não, divertido é. E vai ser divertido para mim se o Lula não estiver, como porque, e claro que eles vão atacar o Lula, todos eles, mas em algum momento eles vão ter que se diferenciar um do outro. Sim, sim. E aí vai ser interessante entre todas essa gama de candidatos que se apresentam como direita, qual é o posicionamento exato de cada um e como eles se diferenciam, vai ser interessante É, ver tem isso. tem um tem um ponto ali que, obviamente, antes do Flávio começar a dar esse monte de escorregada, quando ele estava ali, parecia um candidato, né, que não ia ter nenhum tipo de tropeço, o PL dizia que não participaria de debates se o Renan Santos participasse, né, isso foi uma imposição que o PL levou nas primeiras conversas com os organizadores dos debates. Eu acho que a essa altura talvez ele tenha mudado de postura, porque precisa saber como ele vai se colocar, porque ele inclusive está com um problema sério de palanque, né, a gente não pode esquecer isso, assim. Palanque no Rio é ruim, não tem palanque em Minas, o palanque em São Paulo não faz grande diferença, Nordeste nem se fala, é uma ausência quase completa, talvez só a Paraíba ele tem um palanque, aliás é outro problema, né, Couto. Eu me lembro muito, Nassif, da eleição de 2002, naquela reta final, um episódio que o Serra, na última semana de campanha, desceu em alguma cidade do Rio Grande do Sul, agora eu não vou lembrar qual o nome, acho que foi Farroupilha, alguma coisa assim, última semana de campanha. Ele desceu com a equipe dele e nem o prefeito, que era do PSDB, estava lá para recebê-lo, quando a eleição já estava perdida. Temo que, se está dependendo do que acontecer com o Flávio, ele não vai ter onde descer num certo momento. Agora, Sérgio, a melhor participação do Serra foi no episódio que ele levou aquele negócio na A cabeça, bolinha de papel. a bolinha de papel, que depois, um cinegrafista amador lá flagrou um cara com a camiseta, com a camisa que era típica da segurança do Serra, jogando a bolinha de papel lá, bate na cabeça do Serra, 5 minutos depois ele fala: "Ai, ai". O Serra parecia esses jogadores de futebol, né, que, qualquer coisa cai no chão, né, imagina esse pessoal se tivesse que lutar MMA. Não, o Serra, você sabe, tinha um tempo que o Serra não era só o brasileiro, mas acho que talvez, segundo a imprensa, era o ser humano mais preparado do mundo. Você precisava do Serra, precisava de alguém para fazer alguma coisa, você chamava o Serra. Precisa resgatar um gato da árvore, é o Serra. Precisamos resolver o problema da fusão a frio, chama o Serra, entendeu? Era isso, qualquer coisa o Serra podia fazer. Mas eu lembro em 2010, a minha filha, que tinha 10 anos, né,
Eu falei: "Filho, o que que você achou da campanha do Serra na televisão?". "Papai, ele entra numa casa, abre a Bíblia e começa a rezar. Será que ele faz isso em todas as casas que ele entra?". Ou seja, a menina de 10 anos não caiu na conversa dele. É isso, minha gente. Temos aí, então, acho que agora vamos ter o início, né, daqui a pouco o início efetivo da campanha. Como a gente sabe também, ainda está muito cedo, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. E eu, obviamente, queria mais uma vez agradecer aqui a honra de participar desse programa com vocês, Gisele, Couto, Nassif, e também agradecer quem nos acompanhou por mais uma jornada e até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço, até a próxima. Até mais, até mais.